Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e é com a maior alegria que eu trago para os irmãos mais um vídeo a respeito dos 5 ministérios, agora falando neles em Jesus Cristo. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de dar aquele recadinho especial, dizendo para aqueles que ainda não conhecem, dar uma passadinha na descrição desse vídeo. Lá tem um link de uma obra missionária, irmãos que estão em países onde existem grande perseguição cristã, e estes irmãos ajudam então os nossos irmãozinhos lá naquele lugar a estarem em Cristo, estarem firmes. Eles dão assistência, todo tipo de assistência, seja espiritual, física, ajudam com assistência médica, alimentos e muitas outras coisas. Então, se você tem no seu coração de ajudar na obra, você pode estar conhecendo esse trabalho e ajudando os nossos irmãos. Amém? Bom, então vamos lá. Nós começamos este assunto num vídeo anterior, postei ele na data do dia 20 de julho e você pode encontrá-lo aqui no canal. Ele é o início, a explicação, vamos dizer assim, de forma inicial, de quais são os 5 ministérios. Tem lá também a relação que existe entre os ministérios e os nossos dedos da mão. É um exemplo muito legal, uma analogia muito boa. E então este vídeo se dedica à segunda parte, ok? Por quê? Eu resolvi fazer então estes vídeos. Acontece que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que o Senhor Jesus Cristo deixou estes 5 ministérios para a igreja. E a igreja nada mais é do que o corpo do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que dão continuidade ao trabalho do Senhor Jesus Cristo como verdadeiros embaixadores de Cristo aqui na terra, representantes do reino celestial. E você pode perceber que o ministério de Jesus Cristo era levar o evangelho, era o ide. E para isso ele também nos convocou, a todos nós. Todos aqueles que querem ser discípulos de Cristo são chamados ao ide, pregai o evangelho em todas as nações. Então você vai perceber que os 5 ministérios eles estão entrelaçados com o ide. Nenhum deles está longe do ide. Muito bem, esclarecidas essas coisas, então nós precisamos aqui determinar o seguinte: não existe corpo sem o cabeça. Eu estou falando da igreja e de Cristo. Se Cristo deixou para nós os 5 ministérios, isso é proveniente dele. Isso estava na vida dele. E eu quero então convidar vocês a darem uma passeadinha comigo pela Bíblia. E eu vou mostrar para vocês os 5 ministérios na vida de Jesus Cristo. Escolhi aqui alguns textos para mostrar para vocês, mas na realidade são vários textos que demonstram isso, ok? Então eu comecei o último vídeo falando a respeito do mestre, e nós vamos começar também mostrando aqui Jesus como mestre. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 47 até o 49, que vai dizer assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente,
e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui, queridos, Jesus está falando uma parábola com uma comparação com a vida espiritual de cada um, né? Aquele que é firmado em Cristo e aquele que não é firmado em Cristo. Porém, ele está fazendo aqui um ensinamento. Ele está dizendo para as pessoas, olha, melhor é que você seja firmado em mim. Porque quando vier os dias difíceis, você não vai se abalar. Então, Jesus está ensinando coisas profundas que ele conhece muito bem, porque ele tem conhecimento a respeito do reino espiritual, né? Então, é isso que Jesus está nos ensinando, porque ele é um mestre. Agora, então, nós vamos ver Jesus como o pastor. Jesus como o pastor, nós conhecemos capítulo 10 do Evangelho de João, né? Ele fala a respeito dessa realidade de Jesus como pastor. Eu não vou ler o capítulo inteiro para os irmãos provavelmente já conhecem bastante, mas ali fica muito claro, muito evidente que Jesus ama as suas ovelhas, que ele tem cuidado delas, que ele dá a vida por elas, né? Que ele as protege, que zela, tudo isso. João, capítulo 10, depois se você quiser ler, é um capítulo tremendo a respeito de Jesus. E mostra exatamente ele como um pastor. Eu vou ler aqui apenas 4 versículos para que fique gravado Jesus como sendo o nosso pastor. Versículo 27 ao 30 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que texto maravilhoso! Ele nos faz descansar, sabendo que nós estamos nas mãos de Jesus Cristo e que ninguém do reino espiritual pode nos roubar dele, pode nos tirar das mãos dele. Esse é o nosso pastor. Agora eu quero mostrar para os irmãos Jesus como um evangelista. Isso nós podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, dos versículos 42 e 43. Diz assim: E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele. E o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então aqui a multidão estava tentando segurar Jesus Cristo para que ele ficasse no meio deles lá, né? Jesus, uma companhia agradável, ele tinha palavras de vida e a multidão estava querendo ficar ali perto dele e como não entender isso, né? Enfim, mas ele disse para a multidão: eu não posso ficar só aqui, eu tenho que passar pelas outras cidades porque eu preciso levar o evangelho. Então aqui nós podemos perceber Jesus anunciando o reino de Deus entre as cidades, levando o evangelho para aqueles que ainda não o conheciam. Então nós vemos aqui Jesus como evangelista. Agora então nós vamos falar a respeito de Jesus como um profeta. E para isso eu quero levar os irmãos até Lucas capítulo 21, dos versículos 25 a 27. Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu disse que o profeta, ele tem a função de falar da verdade de Deus para as pessoas, né, apontar o pecado, mas ele também fala a respeito do futuro. Ele faz uma predição sobre o futuro pelo Espírito Santo. Então, aqui nós vemos exatamente isso. Versículo 25 diz assim: E haverá sinais no sol e na lua
e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está anunciando sobre o tempo do fim, sobre o tempo do arrebatamento, o tempo que a igreja vai sair da terra. Então ele diz quais seriam os sinais que antecederiam o arrebatamento. Então Jesus aqui, ele está na qualidade de profeta. Ele está fazendo uma profecia, ok? Agora então nós vamos falar a respeito de Jesus como apóstolo. Se você assistiu o último vídeo, você sabe que o apóstolo ele toca em todos os outros ministérios. Então nós provamos aqui anteriormente que Jesus realmente passou por todos os ministérios, ele demonstrou todos os ministérios na vida dele, faltando apenas falar a respeito de uma missão específica que o Senhor Jesus Cristo veio cumprir na terra. Este é o significado de apóstolo, né? Então, vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, onde Jesus diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glórias a Jesus. Jesus é também apóstolo. Então, queridos, como eu disse para vocês lá no comecinho, o objetivo deste vídeo não é de maneira nenhuma diminuir Jesus Cristo e de dizer que ele era uma coisa ou outra. Ao contrário disso, é colocar Jesus como o cabeça do corpo. Ele tem autoridade sobre o corpo, porque ele exerceu todos estes ministérios. Então, ele tem autoridade sobre o apóstolo, ele tem autoridade sobre o evangelista, ele tem autoridade sobre cada um dos ministérios, porque ele foi o primeiro. Então, meus irmãos, de maneira nenhuma nós podemos negar algum destes ministérios, porque eles estiveram no cabeça, que é Cristo, e Cristo deixou no corpo. E mais ainda, ele deixou esses ministérios para cuidado do corpo, ok? Então, irmãos, eu acho que a palavra foi muito clara. Eu espero que você tenha sido edificado na sua vida. Não permita que venha ao seu pensamento nada que seja contra os ministérios, porque o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, ele fez tudo isso, ele viveu tudo isso e deixou também para nós. Amém? Eu espero que você tenha sido tremendamente edificado por esta palavra simples, mas de grande valor. Tudo que o Senhor Jesus Cristo mostra para nós, né, é realmente uma pérola de grande valor. Poder conhecer mais a respeito de Cristo é uma maravilha, é algo que para os nossos dias até parece uma coisa muito normal, mas a gente sabe que para ter a Bíblia nas nossas mãos hoje, muitos deram o seu sangue, então é uma coisa que precisa ser valorizada, nós precisamos ter realmente a Bíblia como algo de grande valor, estudar a nossa Bíblia, crescer em Jesus Cristo e glorificar o Evangelho dele. Então, amados irmãos, eu peço ajuda e colaboração de vocês para que vocês nos ajudem a fortalecer este canal. Deixe seu like, comente, compartilhe, ajude na divulgação destes vídeos. Nós queremos alcançar vidas para o reino de Deus, nós queremos edificar vidas, nós queremos levantar pessoas, nós queremos
contagiar pessoas com o Espírito Santo, queremos levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Então, nos ajude nesse trabalho, ok? Peço que você compartilhe mesmo essa mensagem com seus grupos, as suas redes sociais, tá bom? Eu espero que você tenha no seu coração a mesma alegria que eu tenho em levar o Evangelho adiante. Deus abençoe tremendamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.